Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, tá? Para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar a nossa conversa tratando-se de genética, certo? Quem quiser acompanhar os assuntos anteriores da genética para que possa ter um entendimento amplo da disciplina, vocês podem entrar no meu canal, clicar no link playlist e lá vocês vão encontrar todas as playlists correspondentes ao canal, dentre elas uma cujo título genética, e lá estarão os assuntos correspondentes à genética. Então, aqui nesse vídeo eu irei conversar com vocês sobre a reprodução dos seres vivos, que é um processo pelo qual se torna possível a continuidade das espécies, né? E aí a reprodução dos seres vivos, elas podem ser classificadas como assexuada ou sexuada. Então, tratando-se da reprodução assexuada ou a chamada reprodução vegetativa, é aquela em que organismos vivos são capazes de se reproduzirem por si só. Ou seja, é um tipo de reprodução que não precisa do auxílio do outro, né? Não precisa do auxílio de outro indivíduo da mesma espécie. Este é um tipo de processo que pode ocorrer por bipartição, por fragmentação ou até mesmo por brotamento. Então, tratando-se da bipartição, ela vai ocorrer nos seres unicelulares, ou seja, naqueles seres que são constituídos de uma única célula. Então, quando uma célula ela deixa de existir, né, ela vai aí ceder lugar a duas ou mais células, certo? Isso aí é o processo da bipartição, ou seja, a bipartição é um processo simples de reprodução em que uma célula, ela se divide em duas células filhas, certo? Aproximadamente iguais, que aí, por meio do crescimento, atingem as dimensões da célula-mãe, ou seja, as dimensões da célula que se dividiu, originando essas outras duas. Então, este é um processo que é frequente, como eu falei, nos seres unicelulares, onde a célula-mãe ela vai se dividir em duas células filhas, né? E aí, cada uma destas células irão receber um par de núcleos, sendo cada célula filha um novo indivíduo. Então, no processo de bipartição, o progenitor, né, a célula que se divide, perde a sua individualidade e vai dar origem aí a dois indivíduos idênticos, ou aproximadamente idênticos. E aí encontramos este tipo de reprodução nas bactérias e em protozoários. Tratando-se do processo de fragmentação, o que é que acontece? O organismo vivo, ele se divide em pedaços, e aí estas partes vão originar novos seres. Então, isto ocorre em animais que são multicelulares e também com alguns vegetais. Então, os fragmentos, eles se separam do corpo do indivíduo e vão aí se regenerar e vão dar origem a novos seres idênticos. Tratando-se do processo de brotamento, o que é que acontece? São formados botões ou brotos, né, brotos, em várias áreas do organismo, onde eles são capazes de se desenvolver, dando origem aí a outros indivíduos completos. Então, o que é que acontece? Neste tipo de reprodução, um broto se desenvolve no indivíduo e, após um tempo, ele vai se desprender e vai passar a ter uma vida independente. Isso ocorre em algumas plantas, né? Tratando-se da reprodução na espécie humana, sabemos que na espécie humana a reprodução é sexuada, tá? Que aí é uma reprodução que vai depender
da união de duas células, uma célula óvulo, que é uma célula sexual do organismo feminino, e uma célula espermatozoide, que é a célula sexual do organismo masculino. Então, o que é que acontece? Um precisa do outro, né, do ato sexual, para que o processo de reprodução ocorra. E aí esse tipo de reprodução é o mais importante sob o ponto de vista evolutivo, pois é um tipo de reprodução que é constituída por um descendente, né, por um filho, que será um fator originário de dois indivíduos, do pai e da mãe, certo? Espero que vocês tenham entendido esse assunto, mas se caso não entenderam, vocês podem tirar suas dúvidas comigo, tratando-se do que eu abordei aqui, tratando do que eu falei aqui. Eu vou deixar para informações, certo? O link do meu Facebook na caixa de descrição do vídeo. Vocês podem me adicionar e aí a gente pode trocar uma ideia via inbox, tratando-se do que foi falado aqui. Ou então vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, onde o mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com, e podem também tomar conhecimento dos meus demais projetos na internet, onde eu vou deixar o link desses projetos aqui também na caixa de descrição do vídeo. Então vocês podem conhecer meus demais canais, podem se inscrever, podem conhecer a minha página no Facebook e seguir a página, né? Curtir a página, fica mais fácil de vocês acompanharem as minhas postagens diárias referente aos meus projetos. Meu blog também, caso vocês tenham interesse em seguir, vocês podem clicar no link e acompanhar.